Bom dia! Começa agora o Questões, a ciência e o conhecimento de nossa região, mais perto de você. Hoje vamos falar sobre o Plano Diretor Participativo de Divinópolis, um importante instrumento que dará as diretrizes para a cidade nos próximos 10 anos. Quer saber mais? Acompanhe agora no programa Questões. Viver em sociedade implica em direitos e deveres. Todo cidadão deve participar das decisões que definem o futuro da sua cidade. E há várias formas de se fazer isso. Procurar saber o que está se passando no bairro para interagir. Começando uns com a outra, trocando ideia, chamando o conselheiro de bairro para ver o que está acontecendo no bairro. Pra gente que não sabe, né, essas coisas, acho que o pessoal tinha que falar. Até na televisão mesmo, fala só, dia tal vai ter reunião, né, população participar. Eu acho que cada um tem que ter seu dever e tem que ter seus direitos, porque os direitos são iguais. O pessoal fica muito quieto, muito parado. Exercer a cidadania. Essa é a melhor forma de transformar a sociedade. Você pode dar o primeiro passo participando da elaboração do Plano Diretor de Divinópolis. Uma forma certa de organizar a área espacial da cidade. Se você vive muito afastado, é muito difícil chegar à saúde. Muita gente não presta atenção, muita gente nem conhece esse estatuto. Então eu acho que deveria ser bem enfatizado para que todo mundo saiba o que significa. O Plano Diretor é um dos instrumentos do Estatuto da Cidade. É um conjunto de propostas para o futuro desenvolvimento de Divinópolis. Ele garante que todos os cidadãos divinopolitanos possam trabalhar e viver com dignidade e qualidade de vida. No dia 7 de agosto desse ano, ocorreu no campus da FUNED-UENG o lançamento e a posse do Conselho Gestor do Plano Diretor Participativo de Divinópolis, com a presença de diversas autoridades. Já no dia 24 de outubro, aconteceu a aprovação do Regimento Interno do Plano Diretor, que descreve as etapas e as condições para se estimular a participação da população. Bom, começando a nossa discussão de hoje, estamos em nosso estúdio com a presença de Andréia Rabelo, socióloga, membro da equipe técnica do Plano Diretor, e Maria Antonieta Teixeira, referência técnica em extensão e membro da coordenação da equipe técnica do Plano Diretor Participativo de Divinópolis. Para a gente começar a entender o que é o Plano Diretor, se a gente for pensar de onde surgiu a proposta, a ideia de se criar esse instrumento que busca traçar algumas diretrizes, né? O plano diretor, enquanto instrumento de intervenção urbana, ele já existia, mas a partir de 2001, com a Lei Federal 10.257, de 10 de julho de 2001, conhecido como Estatuto da Cidade, passa a ser obrigatório para algumas cidades que apresentam algumas condições. Por exemplo, aquelas cidades que têm uma população acima de 20 mil habitantes, ou aquelas cidades que vão receber algum empreendimento de grande porte, cidades que apresentam características turísticas, cidades que, por acaso, pretendam aplicar alguns instrumentos previstos no âmbito do Estatuto da Cidade. Ou seja, essas cidades elas precisam, obrigatoriamente, definir o seu plano diretor. Pensando nisso, né, ou seja, na instituição, né, de uma lei em âmbito federal, que é o Estatuto da Cidade, que traz uma série de obrigatoriedades e direcionamentos para os municípios, é justamente o Estatuto da Cidade, ele traz, né, nos seus instrumentos e nas suas concepções, a ideia de tentar garantir com que esse espaço ou território da cidade cumpra certas funções sociais, né? Isso está presente, né, no Estatuto e é uma ideia, um conceito importante, que é você pensar a função social da propriedade e da cidade, ou seja, reconhecer o direito de todas as pessoas a uma cidade que ofereça qualidade de vida para as pessoas morarem, trabalharem, para elas terem acesso ao lazer, né? Então, isso tudo é importante, tem que haver qualidade. E para que isso aconteça, para que haja essa qualidade de vida,
o que a cidade, como que a cidade deve se organizar, né? Que serviços que ela deve oferecer, que condições que ela deve oferecer para que o maior número de pessoas possa realmente ter acesso a esses benefícios, né, que a cidade oferece. Porque a urbanização ela traz problemas, mas ela traz também muitos benefícios. E esses benefícios eles precisam ser socializados numa cidade. Obrigado. O programa Questões vai para o intervalo e volta daqui a pouco falando mais sobre o Plano Diretor Participativo de Divinópolis. De volta com o programa Questões, hoje estamos falando sobre o Plano Diretor Participativo de Divinópolis. O Plano Diretor de Divinópolis está sendo atualizado e, conforme estatuto, agora que ele está sendo elaborado segundo essas diretrizes. Quais são as etapas da elaboração desse instrumento de planejamento? O Plano Diretor de Divinópolis, ele é de 2000, então a gente está num processo de revisão desse plano e atendendo, então, todas as diretrizes do Estatuto da Cidade, que vai também direcionar como deve ser essa participação, vai determinar como deve se dar essa participação. À medida que as cidades vão crescendo em tamanho ou em população, aumenta também a dificuldade de se manter o equilíbrio espacial, social e ambiental. Assim, é necessário identificar quais são as dificuldades e os problemas, como também as qualidades e as potencialidades de uma cidade. Uma boa administração é o primeiro caso, Tem os comércios, que a gente precisa, padaria, farmácia, açougue. Precisa de ter uma boa escola, ter empregos na cidade, ter um desenvolvimento que possa levar mais a cidade para ela se expandir. Depois do diagnóstico da cidade, devem ser planejadas as devidas ações para se manter esse equilíbrio associado à qualidade de vida da população. Essa é a proposta do Plano Diretor Participativo de Divinópolis, um instrumento para construirmos a Divinópolis que queremos. Existem etapas para a elaboração do Plano Diretor Participativo de Divinópolis. Todo cidadão deve estar atento e participar das decisões que definem o futuro da sua cidade. Inicialmente teremos o lançamento do plano, um ato público solene. Em seguida, de forma regionalizada, nós teremos a realização de encontros preparatórios para que, em seguida, na realização das audiências públicas, a equipe apresenta o diagnóstico trabalhado e, nesse momento, os delegados representantes da comunidade serão eleitos para participação na Conferência da Cidade, que é a etapa final do processo. Posteriormente, ocorre a entrega do anteprojeto de lei do Plano Diretor Participativo de Divinópolis para a Câmara Municipal. As 5 etapas previstas, elas deverão ser realizadas durante um período de 10 meses. Início agora, no mês de agosto, com previsão de término para maio de 2013. Nessas etapas, me parece que a culminância é a votação e até mesmo o sancionamento da lei, porque depois da Conferência da Cidade é criado um projeto de lei. Explica para a gente como é essa última fase. Para além da obrigatoriedade da lei, é preciso compreender ou pelo menos vislumbrar o plano diretor como um plano de ação. Então, nesse processo também foi pensado no intervalo entre a aprovação do documento final, que gera um anteprojeto de lei. Na conferência, um grupo de delegados vão compor uma comissão de transição para acompanhar aquele documento que foi aprovado na conferência, ou seja, um documento que vai
expressar um desejo coletivo para a nossa cidade, e essa comissão vai acompanhar a entrega formal do plano diretor, desse anteprojeto de lei ainda, que o Poder Executivo, o prefeito municipal, entrega à Câmara Municipal para que a Câmara possa aprovar essa lei. Quer dizer, essa comissão, esses delegados, tudo isso é um movimento composto por moradores da cidade, né? Isso, os delegados, lembrando, serão os representantes eleitos nas audiências públicas. Então, desses delegados, nós estimamos que na conferência da cidade, prevista para ser realizada no mês de maio de 2013, que na conferência a gente conte com a presença de 300 delegados. Desses 300 participantes, uma comissão de em torno de 10 pessoas é definida para acompanhar esse último momento do processo, né, da conferência. Por quê? Porque até esse momento nós ainda vamos trabalhar buscando facilitar o entendimento e a participação das pessoas. A gente ainda vai trabalhar num material mais didático. A passagem desse material didático para o formato de lei, ele também vai ser acompanhado por essa comissão. Ou seja, aquilo que for entregue à Câmara Municipal, vai ser realmente o documento que foi discutido, compreendido, debatido, modificado por esses delegados. Quando a lei é sancionada, que é um movimento que, de certa forma, é uma iniciativa, que é uma proposta da Câmara, é importante que também essa comissão acompanhe e que ela seja efetivamente sancionada o mais rápido possível para que esse plano entre em vigor efetivamente, né? Espera-se que, após todo esse processo de envolvimento, de esclarecimento, de participação dos moradores, espera-se que esse documento ele vai ser legítimo e, portanto, legalizado conforme a vontade de todos esses envolvidos. Então, o Estatuto também traz essa condição. A Câmara Municipal, no momento de aprovação dessa lei, também precisa fazer um momento público, que é uma audiência pública. Então, não só nós, essa comissão que vai ser definida, deve estar presente, mas toda a comunidade precisa ser informada desse momento que, olha, agora sim esse plano vai ser aprovado. E lembrando que, como um plano de ação e como um documento e uma lei que vai trazer diretrizes gerais, essas diretrizes, inclusive, vão ter prazos para que haja desdobramento ou realmente uma efetivação dessas ações que estão sendo previstas a curto, médio e longo prazo. Obrigado. O programa Questões vai para mais um intervalo e volta daqui a pouco falando mais sobre o Plano Diretor Participativo de Divinópolis. Nas unidades da FUNED-UENG em Divinópolis, Cláudia, Abaeté e Pitangui, 1.448 alunos recebem algum tipo de benefício para estudar. Nos 7 institutos mantidos pela Fundação, 286 estudantes foram contemplados com bolsas integrais do ProUni e 459 ganharam bolsas parciais do ProUENG, o Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior da UENG, que oferece benefício financeiro de até 60% do valor da mensalidade. Além disso, a instituição mantém programas próprios que incentivam a permanência do aluno no ensino superior, como o Bolsa Trabalho e o Programa de Incentivo Acadêmico e bolsas de iniciação científica e de extensão. Para 2013, está previsto o dobro do número de bolsas do ProUENG, aumentando de 459 para cerca de 800 bolsas para o acesso e a permanência no ensino superior. É por isso que nos institutos mantidos pela FUNED-UENG, educação superior se faz com ensino, pesquisa e extensão, caminhando junto com a sociedade e formando profissionais cidadãos. Voltamos com o programa Questões. Hoje estamos falando sobre o Plano Diretor Participativo de Divinópolis. Bom, Plano Diretor Participativo de Divinópolis, uma cidade, né, com porte representativo na região centro-oeste, vai trazer uma série de consequências, né?
Nesse caso, a gente percebeu, né, na nossa discussão do bloco anterior, da importância, né? Eu queria que a gente assim, compreendesse melhor o peso e a importância da participação da população, de cada morador, na elaboração desse planejamento de Divinópolis para os próximos 10 anos. Participar remete a eu ter interesse ou não naquilo que está acontecendo. Então é importante cada morador, cada pessoa da cidade compreender o quanto esse processo vai afetar a vida de todos e de cada um diretamente. Por quê? Porque o plano diretor é pensar o crescimento da cidade associado à proteção ambiental e à justiça social. Portanto, é pensar as condições que vão oferecer um padrão de vida adequado aos moradores. E esse padrão de vida compreende o quê? O morador pensar, a rua onde eu moro é pavimentada? Qual a condição de trabalho que eu tenho? Qual a condição de acesso, a condição das vias públicas para que eu possa ir e ouvir do meu trabalho? A região que eu moro conta com abastecimento de água adequado? A água é tratada? Ou seja, tem uma série de definições que estão sendo avaliadas, que vão ser discutidas e vão ser definidas enquanto regras para se ocupar e usar o território do município. Ou seja, então, cada um de nós vai ser afetado diretamente. Como você imagina a sua cidade daqui a 10 anos? Imagina uma cidade melhor para se viver. Porque tá uma sujeira danada. Melhorar muito em saúde, em tudo aqui nas ruas. A participação é coisa importante, mas nem sempre é ouvida. A partir de estudos, análises técnicas e de como a população deseja a cidade para os próximos 10 anos, o plano diretor determina quais ações devem ser tomadas hoje para que cheguemos à Divinópolis que desejamos. O planejamento, em geral, e o planejamento urbano especificamente, ele tem um efeito direto na vida das pessoas, porque ele pode afetar as questões relacionadas à habitação, a saneamento, a transporte, que estão no dia a dia de todas as pessoas. E o plano diretor de Divinópolis pode resolver diversos problemas nessas áreas. A população contribui apresentando as deficiências e potencialidades de sua rua, seu bairro e sua região durante as discussões nos encontros preparatórios. Todas essas informações são acrescentadas às informações técnicas coletadas na cidade pela equipe do plano diretor. Nos encontros preparatórios, ficam evidentes, com mais facilidade, detalhes importantes que poderiam estar despercebidos e deverão ser trabalhados no planejamento do município. Sim, como a Antonieta já mencionou, esse processo participativo está combinando tanto a participação direta do morador quanto a participação representativa. Agora, essa participação direta do morador, ela é um processo novo, não só em Divinópolis, né? Mas, de forma geral, é um processo desafiador, novo, mas que a gente também tem tido experiência de outros municípios, tem sido muito positiva, né? As pessoas estão realmente se qualificando, vamos dizer assim, aprendendo a participar, né? Experimentando a participação, e isso é muito importante. Em Divinópolis, a gente já observa que essa participação ela vem se fortalecendo nos conselhos, né? Principalmente, e isso é muito importante. Então, o plano diretor ele vai contribuir para fortalecer uma oportunidade das pessoas participarem diretamente nesse processo. E vai depender, se as regras estão dadas para o jogo, né, como a gente disse, vai depender desse envolvimento da população nessas atividades, nessas ações, para que essa lei que vai ser criada, ela realmente expresse uma demanda real da população, né, das pessoas que moram aqui. Para que os moradores e a população toda saiba quais são os espaços onde que ele deve, pode, precisa participar né, dessa elaboração do plano diretor. Agora já estão acontecendo os encontros preparatórios. Eles começaram quando e vão até quando? Como ele pode participar efetivamente? Onde ele pode buscar mais informações?
Bom, os encontros preparatórios, eles se iniciaram no dia 26 de novembro, a gente está em plena realização aí, né? Eles vão até o dia 11 de dezembro. A gente tem tido participação expressiva, mas a gente espera que mais pessoas participem, que as pessoas que participaram possam também falar com outras pessoas e ressaltar a importância para que a gente tenha mais participação e que a gente efetivamente conte com a visão do morador. Além dessas ações que estão acontecendo, a gente tem a sala do plano diretor, que fica na Avenida Antônio Olímpio de Moraes, 338, a sala 2, né? Que as pessoas vão poder se dirigir para saber o andamento dos trabalhos, para ter mais alguma informação sobre o plano, para registrar alguma questão que ela está verificando importante na sua região. Então, é um espaço realmente aberto à população, né? Um espaço central justamente para favorecer que o morador chegue até a equipe e possa estar contribuindo nesse processo. Obrigado. Quero agradecer a presença das nossas convidadas e agradecer também a você que nos acompanhou em mais uma discussão, onde conhecemos o processo de elaboração do Plano Diretor Participativo da Divinópolis. Se você quer saber mais informações sobre o Plano Diretor Participativo da Divinópolis, entre em contato. Você pode acessar a própria equipe do programa Questões ou acessar os canais direto de informação do Plano Diretor Participativo. Para enviar dúvidas e sugestões, acesse também as redes sociais. O programa Questões vai ao ar todas as terças-feiras, sempre aqui na TV Alterosa.